Olá, você que tem dado ouvidos a essa mensagem de luz, de paz, de eternidade. Como eu havia dito em outras vezes que nos falamos, a Bíblia tem três vozes. Três pessoas falam na Bíblia. A primeira palavra sai da boca de Deus, fala o homem e fala o inimigo das nossas almas. Portanto, o inimigo de Deus. E hoje eu gostaria de ilustrar um pouco melhor. Gostaria de me aprofundar um tanto mais nessa questão, trazendo para você o que está escrito logo lá em Mateus, no início, quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus dá o primeiro passo para começar o seu ministério, quando ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus, quando veio a esse mundo, ele trouxe duas mensagens. A primeira era mostrar ao inimigo que ele, sendo Deus, se fez homem, se fez filho do homem, com toda a característica, com toda a essência, com todo o poder de filho de Deus. E a segunda mensagem, que não vamos falar dela hoje, é provar ao homem que ele, mesmo sendo homem, com todas as prerrogativas de homem, com todas as características de homem, ele era Deus. Jesus é Deus. E hoje nós vamos falar de Jesus lá quando foi tentado. Essa mensagem, na verdade, Jesus mostra que para Satanás que ele, mesmo sendo Deus, ele é homem. E amanhã, na próxima mensagem, nós falaremos da segunda mensagem. Veja bem como é interessante, como é importante a gente prestar atenção nas minúcias. E aí você pergunta, você deve até ficar assustado. A Bíblia tem três mensagens, comporta essas três palavras. Na Bíblia fala Deus, na Bíblia fala o homem, na Bíblia fala o inimigo. Talvez você fique mais assustado quando a própria Bíblia diz que na Terra existem três categorias de pessoas: os filhos de Deus, os filhos dos homens e os filhos do diabo. Certo é que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito e depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando, é certo que Jesus sentiria fome. E foi nesta hora, exatamente nesse momento, que Satanás lançou a primeira pergunta a Jesus, dizendo a ele, como se fosse tipo uma pegadinha, uma prova de concurso. E ele disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sim, porque está escrito que a ele é dado esse poder. E Jesus diz, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? De toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia tem três pessoas falando. Esteja atento.
Aí vem a segunda pergunta. Nesse momento, o inimigo deve, muito triste, com muito pesar, ter dito, acertou. Vamos à segunda questão. E aí ele leva Jesus lá em cima do pináculo do templo, bastante alto, e disse: te lança daqui para baixo, porque também está escrito que foi dado ordem a teu respeito, que não tropeçarás em nenhuma pedra. E Jesus diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mais uma vez, Satanás, muito triste, evidentemente, desapontado. Certa resposta. Vamos à terceira. Vamos à terceira questão. E aí ele leva Jesus mais alto, de onde Jesus via todos os poderes da terra, as grandezas, as possibilidades, as fronteiras, aquilo que ilude os filhos dos homens. E aí, Satanás sabia que qualquer filho do homem se iludiria com aquela proposta. Apenas um filho de Deus, aquele que se alimenta das palavras que saem da boca de Deus, apenas estes saberiam que isto era uma pegadinha. E aí ele diz: te darei tudo, se prostrado me adorares. Está escrito. Jesus diz: só há um Deus, adorarás. Só a Ele te curvarás. E só a Ele servirás. Olha que lindo. Olha que simples. Está escrito. É muito simples. Está escrito. As coisas de Deus, eles caminham com singeleza, com simplicidade. As coisas de Deus não prometem nada aqui na terra. Jesus diz: o meu reino não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Até agora, Jesus diz, nada pediste. Se pedis prosperidade, se pedis carros, pela fé eu vou ter uma mansão, pela fé eu vou ter um carro zero, pela fé eu terei todas as coisas na terra. Jesus diz para você: até agora nada pediste, porque estas coisas que o ladrão assalta e rouba, que a traça e a ferrugem come, essas coisas, não peça para mim. O meu reino não é deste mundo. Essas coisas você consegue trabalhando, essas coisas você consegue até jogando a loteria, essas coisas você consegue do jeito que você quiser. Mas as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, você só consegue com simplicidade de coração, com singeleza de coração, com pureza de alma. As coisas de Deus, as coisas que saem da boca de Deus, elas prevalecem para sempre. Elas atravessam as galáxias. Elas tornam você eterno. Não é bonito isso? É lindo isso. Precisamos nos alimentar das coisas que saem, das palavras que saem da boca de Deus. E eu desejo de todo o meu coração que você lance um novo olhar para a palavra, que você busque a leitura dinâmica da palavra. Com essa dica vai ficar bem mais fácil você crivar
os conselhos de Deus, os conselhos do homem e as pegadinhas do inimigo das nossas almas. Que Deus ilumine grandemente você, que o Santo Espírito ministre hoje mesmo em você a luz do que é pecado, justiça e juízo. Porque Deus diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, para que nós andemos no caminho estreito, aquele que não tem desvio, que é perfeito e imutável. Toda a graça do alto te alcance e toda a felicidade do céu seja o teu limite.